E eu já recebo aqui em nosso estúdio o Sérgio Mendes, que é um dos representantes da Frente Democrática, né? O PPS faz parte da Frente Democrática, onde eles tiveram, a frente teve um encontro com o presidente do Diretório Estadual do PMDB no Rio de Janeiro, o Jorge Pisciani, e também com outros representantes, né, para traçar algumas diretrizes para a oposição, da oposição aqui do município, né? E eu queria agradecer primeiramente a sua participação aqui. Ontem vocês já traçaram aí algumas metas, eu vi que vocês inclusive pediram aí que um apoio para a realização de pesquisa. A gente viu recentemente uma pesquisa divulgada, fazendo referência aí a uma possível reeleição da prefeita Rosinha Garotinho com 53%, aprovação de mais de 70% do governo. E como é que você avalia isso aí dentro do encontro que vocês tiveram ontem no Rio de Janeiro? Como que vocês trataram aí essa questão das pesquisas? Olha, Rodrigo, eu tenho e meu colega de jornalismo, é um prazer estar aqui junto com você, e eu, na minha visão de cidadão e de jornalista, eu tenho uma interpretação completamente diferente da que a mídia está apresentando com relação aos processos. Primeiro, que eu acho que essa pesquisa não é favorável. Por quê? Eu vou te dar concretamente meu ponto de vista. Se você pegar no ano passado, este mesmo instituto, aí não vamos nem discutir o Instituto Precisão, tem um contrato com a prefeitura, a Féres de Tavares, que é a empresa Féres de Tavares, um contrato de 3 milhões e 700. Esse Instituto Precisão é o mesmo que em 2004 disse que podia ganhar a eleição e perdeu para campista. E esse Instituto Precisão, no Supremo Tribunal Federal, foi condenado a pagar uma multa de R$50 mil por manipulação de informações no sentido de pesquisas. Mas, independente disso, vamos considerar que isso fosse certo, que o que o Instituto Precisão está colocando para a gente é certo. Aí vamos para os números. Primeiro, o governo dela, no ano passado, tinha mais de 80% de aprovação dito pelo Instituto Precisão. E agora o governo tem 68% exatos de aprovação, segundo eles. Segundo, eles estão falando que a imagem dela está com 73% de aprovação. Ela. Mas, olha, passaram 2 meses, ela indo para a rua, cantando nos bairros, cantando nos distritos, inaugurando obras. E é uma estratégia que eles adotaram. E botaram nos canais locais mídia do governo, falando de casas populares, cartão cidadão, e mídias locais onde as pessoas choram recebendo chave de casa. Tudo isso muito bom, muito importante. A gente sabe que é importante para a população, mas eles procuraram mexer com o emocional da população durante quase 2 meses seguidos e aí soltaram a pesquisa logo após. E aí a gente coloca sempre aquela interrogação que é o Instituto Precisão que divulga. Então aí você vê que o resultado é de 68% na aprovação do governo, que houve uma queda considerável do ano passado para cá. Segundo ponto, questão eleitoral. Primeiro, qualquer análise hoje, para uma eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e 3 meses, você vê que é muito prematuro. Qualquer opinião minha, sua, de qualquer pessoa, qualquer analista, qualquer entendido na política, é uma coisa muito precipitada, muito prematura. Mas vamos aos números novamente. Você pega ali, a pesquisa de intenção espontânea, ela com 38%. É natural. Fizeram essa exposição toda, ela saiu cantando em todos os lugares, inauguração de obras. É natural que a população, logo de imediato, venha o nome dela. Mas aí eu te digo uma coisa. Você pega o garotinho que é deputado federal, que foi governador e que teve 700 mil votos no estado do Rio de Janeiro. Ele aparece nessa mesma pesquisa como prefeito com 2%. Ele, com a expressão, com a densidade eleitoral, com a expressão que ele tem, era para ele aparecer muito bem pontuado. Ele aparece com 2%, Arnaldo aparece com 5%, Odete aparece com 2%, isso não é espontânea. Então, é absolutamente natural que essa inflada que eles deram nela, e ela por ser prefeita, que o cara pensa, é como você pergunta assim, você chega numa roda, e aí tem aquela clássica música, em cada 5 brasileiros, 6 fãs do Flamengo tem. Você chega numa roda, você pergunta, prefeito de Campos hoje, você votaria em quem? Você fala o nome do prefeito. Se o prefeito tiver uma imagem razoável, que isso aí eu acredito até que seja o caso dela, ela tem uma imagem razoável hoje perante a população, ele fala o nome dela. Agora, isso não expressa o resultado de que ele seja favorável a eles. Então, essa é a primeira análise que eu queria fazer para você. Agora, ontem, dentro desse encontro com o Jorge Pisciani, né, na verdade, a frente vem buscando esse apoio também, né, de representantes
do Estado para fortalecer a oposição aqui. Hoje a frente tem aí, ou seja, o PMDB, o PT, o PDT, o PPS, o PCdoB, o PV, o PSDC, o PSL, o PRP, o PSPC e o PSC. Ou seja, vocês também têm, ou seja, na Alerj, representantes desses partidos que podem estar contribuindo. Infelizmente, a gente sabe hoje que, infelizmente, a oposição hoje na Câmara está bastante reduzida, né, do que já foi um dia. Hoje nós temos, acho que, 4 trabalhando dentro de uma linha de oposição, né, e por fora a Frente Democrática vem se destacando diante, na verdade, de se colocar como discussão uma alternativa. Agora, nesse encontro ontem com o Jorge Pisciani, ou seja, vocês falaram da importância de realizar aqui no município pesquisas qualitativas e quantitativas para definir, então, a composição dessas chapas de oposição. Mas o Pisciani já colocou que 3 nomes seriam aí ideais, ou seja, 3 nomes, ou seja, a quantidade de 3 nomes seria o ideal de lançar candidatos dentro da frente. Vocês estão trabalhando realmente com isso, com 3 nomes, visando aí, ou seja, uma eventual disputa no segundo turno? Outro equívoco que foi colocado hoje na matéria, talvez a forma que passaram para vocês. O Pisciani, de forma nenhuma, ele falou que existe um cenário ideal na interpretação dele, que está à distância, mas acompanhando o que está acontecendo em Campos. O cenário ideal seria de 2 a 3 candidaturas. Mas isso já foi colocado até por representantes da frente. Isso não impede. Não tem presidente da frente. Não, por representantes da frente. Sim, mas essa é uma discussão interna que a gente hoje, eu como presidente do PPS, também entendo que o cenário ideal é esse. Mas isso não quer dizer que seja o resultado final em junho do ano que vem, que vamos ter as convenções. Então, ponto. Esse é um cenário ideal, 2 a 3 candidaturas. Segundo ponto, mas vamos discutindo, vamos avançando. Uma coisa é comum entre nós, tá, o Rodrigo? E aí a pessoa que está assistindo a gente. Tendo 2, 3, estrategicamente seriam 2 ou 3 candidaturas. Mas se tivermos mais, uma eleição de 2 turnos, no segundo turno toda a frente estará junto em torno do candidato que seja o candidato da frente, se o adversário for o candidato do governo. Se o adversário, no segundo turno, não for o candidato do governo, melhor, aí a frente vai se dividir, nós vamos nos alinhar de acordo com que a gente se identifica mais com o programa, com o conteúdo, com o encaminhamento político. É isso que foi discutido lá. Entendeu? Agora, o mais importante... Agora, essas pesquisas seriam importantes também para auxiliar nisso. Olha, depois, eu sempre falo isso internamente, Rodrigo, a gente tem que acabar com essa política do achismo. Eu acho isso, eu acho que eles estão bem, eu acho que nós estamos bem, ou que eles estão mal, que nós estamos mal. Depois que inventaram a tal da pesquisa, é uma coisa científica, é o começo de tudo. A gente tem que começar por uma pesquisa qualitativa, para saber o sentimento que está acontecendo na cabeça, no coração da população, o sentimento da população, vai tentar captar isso, e a quantitativa, mas sabendo que uma quantitativa hoje é uma coisa muito prematura. Uma eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e 3 meses, eventualmente candidato a candidato, que nem candidatura nós temos, só podemos ter isso a partir das convenções, um possível candidato hoje está pontuando bem, mas daqui a pouco está pontuando mal. Nós vamos ver exemplos concretos. O Feijó pontuava em 2004, era um candidato no primeiro turno, ganhava no primeiro turno, perdeu a eleição. Depois veio o Arnaldo pontuando muito bem, agora em 2008, ganhava no primeiro turno, perdeu a eleição. Então, pesquisa não quer dizer nada nesse momento. Ela não vai dar para a gente um norte, uma ideia deste cenário, do que está na cabeça, do sentimento da população. É isso. Agora, o importante também, Rodrigo, que eu queria enfocar é o seguinte. Os nossos adversários estão tentando passar a ideia, estão tentando juntar todo mundo, juntar governo do Estado, governo federal, a região, todo mundo contra a gente. Mas o nosso governo é o máximo, o nosso governo é o melhor, pode juntar todo mundo. É como se fosse a luta de Davi contra Golias, mais uma vez. É aquele mesmo discurso messiânico do nosso adversário e que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Ninguém está querendo juntar nada. O que precisa em Campos, é o meu ponto de vista, Rodrigo, é o seguinte: nós precisamos acabar com essa política isolacionista, esse comportamento belicoso de brigar com a região toda, brigar com todos os prefeitos da região, brigar com o governo do Estado, porque quer ganhar aquelas prefeituras, apanhar aquela cadeira do prefeito e que quer apanhar a cadeira do governador. Isso está fazendo com que Campos se isole. Nós temos que ter uma discussão republicana, porque quem está contra,
eles vão lá para a rádio deles, para o jornal dele, diz que é ladrão, que é pilantra, envolve questões pessoais. Então, nivela a política por baixo. Até quando? Isso precisa acabar nessa cidade. O povo está tendo este pseudo-líder como exemplo, péssimo exemplo para a política. É por isso que muita gente fala, não quero saber mais de política, não quero saber de política, por esse comportamento, no meu ponto de vista, é tão vil, tão ruim, tão degradante para a população. Então está na hora da gente refletir, repensar e fazer uma nova política nessa cidade. Agora, você disse, né, aqui logo no início, que não é que isso esteja confirmado, que serão de 2 a 3 nomes para disputa, né, em 2012, mas que o ideal hoje, dentro do que vocês... Exatamente, da frente, vocês analisam como se isso, né, na verdade, não é uma divisão. É o ideal. Ele não é uma divisão da frente, muito pelo contrário, é uma proposta para se chegar aí num segundo turno. Agora, se dentro desses nomes, o Sérgio Mendes, por exemplo, poderia ser aí um desses nomes pelo PPS? Rodrigo, presta atenção. Eu estava relutando muito em entrar, Sérgio Mendes, nessa discussão. A regional do meu partido e alguns companheiros do meu partido aqui em Campos têm insistido, Sérgio, você tem que colocar, você foi prefeito dessa cidade, você tem que colocar o seu nome nessa discussão. E eu tenho amadurecido muito isso, entendeu? Eu não estou nessa questão por uma questão pessoal, entendeu? Não estou. Porque convites me fizeram inúmeras vezes para voltar para o lado de lá, e eu não aceitei, muitas vezes. Porque se fosse por uma questão de oportunismo, no tempo que eles estavam no auge, lá no Rio de Janeiro, tal, eu teria voltado. Eu desde 96 para cá, eu sempre estou na oposição, eu nunca mais somei com isso. Talvez eu seja um dos poucos, não sou o único, mas sou um dos poucos, por questão de divergência política, nada pessoal, de interpretação política. E aí, eu quero submeter meu nome, primeiramente, ao PPS, que é o meu partido. Eu não posso submeter meu nome à frente sem ouvir meu partido. Que lá nós temos bons nomes. Nós temos Rogério Matoso, nós temos Sérgio Diniz, dentro do meu partido. O PPS, a gente pode dizer assim com orgulho, que é um partido... aqui em Campos até que não. A nível nacional, um partido não tem a expressão de um PMDB, de um PT... a nível de quantidade, mas é um partido em Campos. Aqui nós temos 2 vereadores na Câmara, aqui nós estamos num crescente, aqui vamos dizer assim. Então nós temos que ter essa discussão interna. Então, hoje eu alimento sim essa vontade de ter essa discussão interna. E claro, e posteriormente, uma discussão junto com a frente, dentro daquela nossa filosofia. O ideal, 2 a 3 candidaturas, tá? Mas se houver necessidade de lançar mais, vamos lançar mais, mas estrategicamente 2 a 3. E quem for para o segundo turno, se forem 2 da frente, é o ideal. 2 da frente, vamos para o segundo turno. Se for o governo e alguém da frente, nós estamos juntos no segundo turno, todo mundo junto. Como diz na gíria, brincando, junto e misturado.